Olá pessoal, voltamos com a nossa aula de física. Agora a con- continuando o assunto de óptica, na parte de reflexão da luz, nós temos o assunto chamado espelho esférico, certo? O espelho esférico podem ser de dois tipos. Pode, pode ser o côncavo ou o convexo. Esférico, espelho esférico já está dizendo. É como se fosse uma esfera, certo? Qual vai ser a diferença entre o côncavo e o convexo? O côncavo, pessoal, a face espelhada vai ser a face interna do espelho, certo? Os espelhos esféricos são esses espelhos, é um pedaço, vamos dizer assim, de uma esfera, pedaço de uma esfera, onde essa curvatura interna ela é espelhada, certo? Esse é o espelho côncavo. A parte interna ela é espelhada. Já o espelho convexo é a parte externa do círculo da esfera que é espelhada, certo? O côncavo é a parte interna, convexo, parte externa. Para indicar se eu estou me referindo à face interna ou à face externa, eu sempre vou usar esses dois pauzinhos aqui, certo? Indicando, se eu tiver esses dois pauzinhos do lado da face externa, então significa que a minha face espelhada é a minha parte interna, certo? Se eu tenho os dois pauzinhos voltados para a parte interna desse espelho curvo, então a parte externa ela é espelhada, certo? É o lado oposto desses dois pauzinhos aí, certo? E esses espelhos, pessoal, se a gente bota algum objeto, se a gente desenhar algum objeto aqui, ele vai criar uma imagem, certo? E para a gente construir essas imagens, essa imagem, certo? A gente vai precisar de quatro tipos de raios, que nós chamamos de raios notáveis, certo? Bom, pessoal, num, numa esfera, num espelho esférico, nós temos as seguintes características. Um espelho esférico tem o centro, certo? Ou seja, o centro do círculo ou da esfera. Temos o vértice, que é justamente aqui no caso é a borda, certo? Que é o encontro dessas duas curvaturas aqui, as duas curvaturas do espelho. E temos também o raio. O raio a gente viu na geometria que raio é o quê? A distância entre o centro e o vértice, ou entre o centro e a borda do círculo, certo? Onde temos outro, temos outra variável chamada de foco. O foco é um ponto que fica, ou ponto focal, é um ponto que fica entre o centro e o vértice. Ele tem justamente a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Ele está justamente bem no meio. Ou seja, ele é o raio dividido por dois.
Se o raio é a distância do centro ao vértice, então o foco é o raio dividido por 2, certo? Então, no espelho esférico nós temos o quê? Centro de curvatura, temos o foco, temos o vértice e temos o raio, certo? O espelho esférico pode ser de dois tipos: espelho côncavo ou espelho convexo. Espelho côncavo, a parte interna é espelhada. Espelho convexo, a parte externa será espelhada, certo? Agora vamos para os tipos de raios notáveis. São de 4 tipos. O primeiro raio notável, ele incide, ele vem paralelo a essa linha, a linha normal. Ele vem paralelo, incide no espelho e reflete no foco, certo? Ele incide paralelo ao espelho e reflete no foco. Já o segundo raio notável, ele faz o processo contrário. Ele vem ao foco e reflete paralelo. Ele incide no foco, indo até o espelho, e reflete paralelo a essa linha, certo? O terceiro raio notável, o raio vai incidir no vértice, certo? E reflete no vértice, de tal forma que o mesmo ângulo que é refletido no vértice, que é incidido no vértice, vai refletir no vértice. Eles vão ter o mesmo ângulo. É aquela regrinha, a lei da reflexão. O mesmo ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, certo? O mesmo ângulo que o raio incide, ele vai ao mesmo ângulo que ele vai refletir. Porque aqui é a normal, o ângulo que existe entre o raio incidente e a normal vai ser igual ao o ângulo entre o raio refletido e a normal, certo? Já o quarto raio notável, o raio incide passando pelo centro, passando aqui pelo centro, e refletindo no próprio centro, certo? Ele incide e reflete passando pelo centro, certo? Esses são os quatro raios notáveis, certo? Aí na próxima aula nós falaremos sobre a questão da formação de imagens, certo? Essa daqui só foi para a gente revisar sobre os 4 raios notáveis e a questão dos tipos de espelhos esféricos, tá bom? Pois tenham bons estudos, pessoal. Façam o exercício que eu passei na última aula, que na próxima aula online, a gente estará corrigindo, tá bom? Bons estudos!